de Deus, amém? Onde estão os lavradores com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? E onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclamar o reino até Cristo voltar, até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos para adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclamar o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja eleita, geração, sacerdócio real, santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou para as trevas da luz, nos resgatou para sempre seu santo nome glorificar. Somos nós, serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclamar o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclamar o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, somos nós. Oh, 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 oh. Somos nós, somos nós. Oh,
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Somos nós, o povo eleito. Nesse momento, entregue sua família a Deus. Hoje que nós comemoramos o Dia das Mães, é um dia tão especial de comunhão com a família. Peça a Deus que sua família, que o seu lar seja cheio de alegria, que seja cheio de canção. Adore ao Senhor com esse hino. Receba o nosso louvor, receba os nossos corações, Senhor. Louve o Senhor agora. Aleluia, 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 aleluia. Faça a sua voz ouvir. Aleluia, 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 aleluia. Mais forte. Aleluia, 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 aleluia.
Jesus, glórias a Ti, Jesus. Mesmo que nas nossas vidas possamos perder tudo, mesmo assim Te adorarei. Mesmo que vier a doença, mesmo assim Te adorarei. Porque Tu és o Deus que move as montanhas, Tu és o Deus que faz milagres, Tu és o Deus que faz a mudança nas nossas vidas. Ó Jesus, mude a nossa história, Pai. Louvamos a Ti, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Glórias a Deus. Boa noite a pessoa que está perto de você. Diz: Deus abençoe a sua vida. Dê uma palavra de bênção. Diga: Deus abençoe você. Se você está perto de um visitante aí também, dê uma palavra de bênção. Diga: Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à casa do Senhor. Podeis assentar, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os amados irmãos e irmãs aqui. Nesta noite, nós queremos também dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco através do nosso canal no YouTube também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Receba o nosso abraço aí onde você está e a nossa gratidão pela sua presença conosco, ainda que de forma virtual. Deus abençoe a sua vida. Estamos na segunda celebração agora à noite e é um prazer também, mais uma vez, receber aqueles que nos visitam nesta noite. Eu quero convidar aqui o Lucas. Ele tem uma mensagem muito importante. Lucas é nosso primeiro secretário da Convenção Batista Goiana. Ele tem uma palavra boa para a gente aí, um desafio para nós. Bom, Lucas, qual o desafio que você tem para a gente aí? Conta aí. Boa noite a todos, graça e paz. Então, todo mundo tem acompanhado aí, né, a situação do Rio Grande do Sul, já não é surpresa para ninguém a tragédia que todo mundo está passando por lá. E assim, muitas pessoas e organizações já se levantaram e se mobilizaram para ajudar com doações, para enviar lá para o Rio Grande do Sul. E nós, como batistas, também não podemos ficar de fora dessa missão, dessa obra, e por esse motivo a Convenção Batista Goiana também está se mobilizando, e a partir de amanhã, lá na sede em Goiânia, estará recebendo doações para a gente enviar para o Rio Grande do Sul. E a contribuição dos irmãos é de grande valia, seja com as doações, ou seja divulgando as artes que a gente vai estar repassando nos grupos, o vídeo de divulgação. Então a gente conta com o apoio de todos e vamos ajudar os nossos irmãos lá. Amém. Então, os grupos da igreja serão repassados, você também pode repassar para outras pessoas também, para ajudarmos como os batistas goianos a abençoar o nosso povo querido lá do Rio Grande do Sul, vivendo ali uma catástrofe muito complicada, muito difícil ali. Então vamos também nesse espírito de generosidade cristã abençoar aquele povo querido nosso lá. Irmãos, vamos falar sobre o nosso, primeiramente, que teremos dia 29, quarta-feira. Como é que é isso? Primeiramente, geralmente no sábado, vai ser numa quarta-feira. Como é que vai ser isso aí? Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Então, nesse próximo mês, a nossa Rede Jovem, nós temos sempre o primeiro sábado, nosso culto, primeiramente, um culto promovido pela Rede Jovem, mas para toda a igreja. Só que esse primeiro sábado de junho vai ser no meio do feriadão, né? Dia 30 é feriado, quinta-feira, aí ia ficar meio complicado. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, por meio da irmã Cíndia, esposa do irmão Moisés, eles têm um contato com os irmãos da Companhia de Artes Jeová Nissi. São irmãos missionários, uma equipe missionária que trabalha divulgando o amor de Deus, pregando a palavra por meio do teatro. E eles são muito bons. São jovens missionários que estão várias equipes em todo o Brasil, e eles vão estar aqui no dia 29, então é quarta-feira. Então, por causa do feriado, a gente está antecipando, primeiramente, do sábado, primeiro sábado de junho, para quarta-feira. Então, assim, esteja participando, é para toda a igreja, traga o visitante, e, como eu falei no primeiro culto, é uma equipe missionária, eles têm um trabalho fantástico lá na Angola, e fora em outros lugares aqui no Brasil. Então, esteja preparado, não somente em oração, está participando e recebendo de Deus, mas também ofertando. Ele sempre faz, depois do teatro, apresenta os projetos, então os irmãos poderão contribuir com esse trabalho. Então, vai ser bênção para todos nós. A gente está aqui vendo, ouvindo a palavra de Deus, mas de uma forma diferente. São irmãos especiais que se dedicam a pregar a palavra de Deus por meio das artes cênicas. Então, vai ser bênção. É realmente muito bom.
marca essa data na sua agenda e não deixa outra coisa tomar o lugar, não, que eles são muito bons mesmo. Nós temos nos emocionado bastante. Quem assiste The Chosen aqui, gente, é impossível não chorar, né? Eu choro todo episódio, eu me emociono todo episódio, porque eles têm um roteiro extraordinário, extraordinário. E a companhia de teatro, não estou comparando, não, sabe, The Chosen é uma autoprodução, mas eles, de igual modo, são extremamente talentosos e, assim, certamente vai abençoar muitíssimo. É um presente para a gente aí, na quarta-feira, dia 29, temos aí a companhia de teatro missionária Jeová Nissi. Então, marca essa data, que é muito importante, será muito importante a sua presença conosco. Lembrando que no último final de semana, de maio, nós teremos também a nossa conferência da família, certamente momentos também de edificação espiritual, momentos muito especiais. Essa semana, provavelmente, nós começaremos a divulgação nos grupos da igreja sobre o tema da conferência da família deste ano. Irmãos, graças a Deus, também nós já estamos, essa semana, né, nós vamos terminar ali, sair daquela cozinha e vamos para a cozinha provisória nova, né, essa semana. Então, aproveita hoje para comer o Marisabel, que esse é histórico, tá? É o último feito nessa cozinha aí. Então, aproveita aí, que o próximo vai ser na nova cozinha, na nova e provisória cozinha, o próximo comida. Então aproveita também, porque você vai experimentar o primeiro prato da nova cozinha também na próxima vez. Então, essa semana nós já vamos passar para lá, estamos trabalhando a parte ali da documentação que está faltando para derrubar essa parte, toda aquela parte ali, para já preparar o espaço para a construção do novo templo da igreja. Irmãos, temos falado aqui, falamos hoje pela manhã, irmãos, a gente precisa ter um princípio na nossa vida, e eu acredito que muitos aqui tenham já. As coisas de Deus têm que ser melhores que as nossas, a casa de Deus tem que ser melhor que a nossa casa, as coisas do Senhor têm que ser melhor do que o que a gente tem, porque é do Senhor. Houve um espírito no coração de Davi, que diz assim: eu moro numa casa de cedros, mas a arca de Deus repousa numa tenda. No coração de Davi havia um sentimento. Ele via, olha, aquilo que eu tenho, onde eu vivo, é muito mais confortável do que onde está a arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Então, desse jeito, irmãos, as coisas de Deus têm que ser o melhor que a gente pode fazer. Então, a casa de Deus tem que ser melhor que a nossa casa. Às vezes me espanta, eu contei essa experiência de manhã: pastor, eu estou com a cama velha e quero aqui doar para a igreja, porque eu vou comprar uma cama nova. Irmão, nem liga para mim não faz isso não. Liga não, faz isso não. Porque, irmãos, a coisa de Deus tem que ser o novo, irmão, tem que ser o bom. Tem que ser o bom. Né? Me evita de pecar, faz isso não. Faz isso não. Aí eu falei hoje de manhã também sobre isso. Se é para doar uma cama, irmão, compra lá um colchão, essa grossura assim, de mole sacada, melhor, lençol de 180 fios, 180 é o melhor? Tem um de 300 agora, então eu compro de 300, irmão, 300 fios, nossa, dormir isso aí deve ser uma maravilha, 300 fios, travesseiro com pena de gansos, né? Porque é do Senhor tem que ser melhor do que o nosso, tem que ser melhor. Então a casa de Deus tem que ser melhor que a minha casa, e dessa forma a gente não vai retroceder, irmãos, e vamos fazer aí um palácio para o Senhor, porque o nosso Deus merece. Deus é tão generoso conosco, irmãos. O que Deus lhe dá para nós que não são coisas boas e generosas? Você pede, diz o hino, sua fé, Ele vê o coração e responde a petição. Deus é tão generoso conosco, Ele dá oportunidades, a coisa tão maravilhosa para a gente, e a gente vai dar coisa ruim para o Senhor? E a gente vai oferecer, esse é resultado do coração, oferecer algo ruim para Deus? Não. Porque Deus é muito generoso. Veja a bondade de Deus. Veja a bondade de Deus nas mínimas coisas. Veja, você planta uma semente de laranja, vai nascer uma árvore ali, no tempo vai brotar um monte de laranja, de uma semente só. Veja como Deus é pródigo, generoso. Ele é generoso em nos ajudar. Há um hino que diz: deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. O que Jesus nunca te ajudou? E nunca foi generoso com você?
O que Cristo nunca foi? Por que a gente precisa ter um espírito mesquinho? Cristo sempre generoso conosco, nos dá o melhor, nos dá o que é de bom, nos ofereceu. Deus deu o melhor que Ele tinha. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é generoso. Então, se você chegou aqui hoje com o seu coração aflito, deixa o Salvador te ajudar. Eu quero aproveitar a oportunidade, irmãos. Eu quero aproveitar a oportunidade. E você que trouxe o seu dízimo, oferta e contribuição, você pode fazer a entrega nesse momento. Mas deixa o Salvador te ajudar. Com aquela generosidade, com o seu amor, com a sua bondade, sempre presente. Cantemos então e louvemos ao Senhor. Já andaste só em tristezas, já choraste no vaz da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o teu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o teu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre o teu coração, aceita o teu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre seu coração, aceitas o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele seus sonhos, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Confiando na generosidade de Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente, trazer seu pedido de oração, sua gratidão ao Senhor. Quero convidar as crianças também, que irão para o culto infantil, para deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Vamos todos estar juntos aqui, confiando nas palavras de Jesus, nas promessas de Deus para a nossa vida, nesse Espírito. Deixa o Salvador te ajudar, deixa o Salvador te ajudar. A Bíblia diz que toda boa dádiva
Todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Que bênção é confiar no poder de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta salvação e por essa esperança bendita em nosso coração. Ó Deus, obrigado porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Ó Deus, e nessa esperança nós depositamos os nossos pedidos e a nossa gratidão ao Senhor. Ó Pai, segundo as tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus, atenda, ó Deus, aos pedidos aqui e ao clamor dos teus servos. Me lembro, ó Deus, do Danielzinho, me lembro, ó Deus, do pai da irmã Roselane, me lembro, ó Deus, do cunhado da irmã Sônia, e desses pedidos aqui apresentados, ó Deus, diante do trono da graça, segundo a tua palavra, a fim de recebermos misericórdia e socorro em tempo oportuno, e por isso confiamos nas tuas promessas sobre cada um de nós. Abençoe essas crianças, ó Deus, que irão para o culto infantil. Abençoe seus professores, irmão Moisés, toda a sua equipe. Ó Deus, guarde essas crianças do mal. E consagramos ao Senhor os dízimos, ofertas e contribuições. Ó Deus, nos ajude, nos dê visão do céu, para entendermos e compreendermos a tua vontade sobre o teu povo, sobre a tua igreja, reunida neste lugar. Ó Deus, que a tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis ir para o seu lugar, mas eu gostaria de convidar ainda você a ficar em pé, irmãos. Vamos nesse espírito de triunfo. Nós entregamos ao Senhor, a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Exaltemos o nosso Deus com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou.
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nem poderes, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar a nossa ligação que temos em Cristo hoje, porque um dia Ele veio e rasgou o véu. Ele tirou esse abismo entre nós. Aleluia! Glórias a Deus! Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós e revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou e me resgatou, me aproximou. Nós temos acesso a uma água vinda de um manancial que é viva e ela é pura. Nós vemos que o poder que a água tem. Nós vimos isso. E essa água que vem de Cristo, ela pode nos limpar de toda impureza. Ela pode nos tirar todo o pecado. Essa água viva, a mesma água que um dia Cristo ofereceu para a mulher samaritana, a água que nunca mais ela possa ter sede. Glórias a Ti. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias.
satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Sentar, queridos. Meus irmãos, nós vamos, nesta noite, eu quero refletir. Nós temos juntos aqui, refletido na palavra de Deus, especialmente na carta aos Hebreus. Já iniciamos o capítulo 1. Hoje pela manhã, excepcionalmente, pelo dia especial, Dia das Mães, nós interrompemos a sequência de estudos e de reflexões sobre a carta aos Hebreus, mas agora à noite nós retomamos a reflexão da carta aos Hebreus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, no capítulo 4 da carta aos Hebreus, até o verso 3, do verso 1 ao verso 3, e quero refletir sobre todo o contexto da carta, mas esses 3 primeiros versículos introduzem um assunto muito importante, muito interessante. Então, me acompanhe aí na leitura. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, nós também ouvimos a boa notícia. Eles ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Presta atenção nessa frase. Não a receberam com fé. Essa frase é muito importante para a gente compreender todo o capítulo. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia terminado o mundo. Irmãos, eu gosto muito, eu sempre fui muito fascinado pela história da criação, do Gênesis lá, Gênesis 1 e Gênesis 2. Sempre fui muito fascinado pela narrativa de Gênesis, como Deus criou o homem, e a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Mas, além disso, eu sempre fiquei muito mais fascinado com a narrativa da queda do homem. Sempre me fascinou muito, porque todo aquele simbolismo que tem ali, na história, na narrativa bíblica da queda do homem, 2 árvores, e a gente aprende que a árvore representa, dentro de um contexto bíblico, a existência humana. Quem não conhece aí o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e lá adiante diz, pois será como a árvore é a existência. É interessante que a gente lê o texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas o que a gente tem decorado mesmo está na revista corrigida, né? O decorado na cabeça está em outra versão da Bíblia. Mas sempre me chamou muita atenção a ideia de que o homem abriu mão da árvore da vida, abriu mão da vida, e para
escolher o conhecimento do bem e do mal, e a partir disso, tem uma expressão em Gênesis capítulo 3, que nos chama muita atenção, aliás, que sempre me chamou muita atenção. E essa expressão é: então lhes abriram os olhos. E eu sempre quis entender o que é isso, como era um estágio anterior em que eles viviam o que seria essa inocência que eles viviam, e o que de uma hora para outra, imagina, você come um fruto e de repente um olhar, a forma de enxergar, de ver as coisas, tudo muda assim, instantaneamente, porque diz que depois que eles comem o fruto, lhes abriram os olhos. O que seria isso? Como seria passar desse estágio para um outro, de uma hora para outra? Então, assim, num piscar de olhos. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a estudar filosofia e principalmente Kant tem um livro pequenininho chamado Conjecturas sobre a Criação Humana. É um livro pequenininho, lembra? É uma conjectura, conjecturas sobre a criação humana. É muito interessante, e ele é poético, sabe, na articulação. Apesar de alemão, ele é poético nas articulações e tudo mais. E ele fala sobre esse abrir os olhos. E ele sustenta o seguinte, dentro das suas conjecturas. Ele diz que lhe abrir os olhos significa, pela primeira vez, o ser humano teve consciência da liberdade que tinha. Pela primeira vez, ele viu um mundo de opções na sua frente. Ele antes não tinha esse mundo de opções. E agora ele enxerga um mundo de opções que acontece na sua vida a partir do momento que ele decide comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa variedade de opções, Kant diz, essa variedade de opções certamente produziu nele uma angústia tremenda, porque a angústia surge como resultado, o primeiro resultado da queda, porque ele começa a ver as opções que ele tem. Diante das opções, ele não sabe qual caminho a seguir, o que fazer, como ser, como viver, e essas opções começam a gerar nele uma angústia tremenda, e esse é o primeiro resultado, segundo Kant, nas suas conjecturas, da queda do homem. Um outro filósofo, mais tarde, viveu depois de Kant, chamado Søren Kierkegaard, talvez você já tenha ouvido falar dele também. Ele desenvolveu uma obra muito interessante, uma grande obra, chamada O Conceito de Angústia. Todo mundo que é da minha classe ouviu isso tudo eu falar hoje de manhã. Ele desenvolveu um outro... minha classe não é de filosofia não, tá, gente? Mas a gente pontua lá de vez em quando algumas coisas. Então, ele desenvolveu outra coisa muito interessante. Ele desenvolveu esse conceito. O que seria angústia? Na cabeça de Kierkegaard, no pensamento dele, a angústia seria justamente esse sentimento diante das possibilidades. Ele usa um termo, é o sentimento do porvir, né? Diante das coisas, das opções, a gente sempre vai se sentir angustiado, o coração vai estar angustiado, e essa é a condição humana. Lá no final da sua vida, ele escreve uma obrazinha chamada O Desespero Humano, e ele diz que é a condição humana ser desesperado diante da vida, diante das coisas, diante do mal, e que só existia, Kierkegaard sustenta, uma solução para o desespero: entregar a vida completamente a Deus. Essa é a compreensão que Kierkegaard chega ao final de sua obra pequenininha chamada O Desespero Humano. Por que eu falei isso tudo aqui? Porque essa passagem diz respeito a descanso diante de angústias e desesperos. Essa passagem aqui diz respeito a descansar em Deus e descansar na promessa de Deus. E esse é o antídoto para essa angústia que nós sentimos da vida, das coisas, das possibilidades e das situações e circunstâncias da vida. Essa passagem aqui especial, e ela, principalmente nesse começo do capítulo 4, ela é uma continuidade do final do capítulo 3. E no final do capítulo 3, o autor de Hebreus nos exorta a termos a confiança em Deus e não esmorecermos,
Porque quem não esmorece confiando e depositando, entregando a sua vida completamente ao Senhor, é uma pessoa perfeitamente preparada para entrar no descanso de Deus. No descanso de Deus. E quando nós usamos essa expressão, parece até uma expressão da morte em si, da vida além, mas não é não. Porque na compreensão do autor de Hebreus, descanso não é uma coisa física necessariamente. E ele vai argumentar isso durante toda a carta. Mas o descanso para ele é algo de dentro para fora. É algo que brota do coração, do interior. Um descanso em Deus que brota do interior, que é resultado de uma promessa gloriosa de Deus. E ele cita alguns exemplos extremamente simbólicos no passado. Lá em Gênesis, capítulo 1, Deus mostra que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou em um dia, no 7º dia, no dia posterior a ter criado todas as coisas. Aquilo ali tinha um significado, um simbolismo, que depois de todas essas obras, depois de todos os exércitos dos céus, depois de toda a terra criada, Deus descansou, tem um simbolismo para nós também. Há um descanso final para nós prometido por Deus. Lá nos 10 mandamentos, há um mandamento, o 4º mandamento diz respeito ao descanso. Lembra do dia do sábado, o dia do descanso, para o santificar. Vocês trabalham 6 dias, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Você descansa, mas não era simplesmente descansar das fadigas e do cansaço físico, mas havia um simbolismo ali. Havia um simbolismo que depois das lutas e das dificuldades era a hora de descansar. Há um simbolismo espiritual nesse mandamento. Mas isso não valia somente para as pessoas, valia também para a terra. No Antigo Testamento há leis específicas dizendo que a terra teria que ser arada 6 anos consecutivos, mas o 7º ano a terra não deveria ser arada, era o ano sabático. Era o ano sabático e a terra deveria descansar. Mas isso não é necessariamente para melhorar a agricultura de Israel naquele tempo, mas era para apontar uma coisa, ter um apontamento espiritual. E é por isso que nesse contexto aqui, o autor de Hebreus, no capítulo 4, nos aponta para essa situação espiritual, do que mais do que um descanso físico, do que mais do que um descanso emocional da mente, é um descanso espiritual, porque no mandamento, o espírito do mandamento, havia uma promessa para descansar em Deus. Agora, como nós podemos descansar em Deus? Nós podemos descansar em Deus primeiramente com o espírito de gratidão. Toda pessoa grata é uma pessoa feliz. Ao contrário, toda pessoa ingrata é uma pessoa infeliz. E ele tem essa consciência no capítulo 4 de Hebreus. Tanto tem essa consciência que ele volta a lembrar, como nós lembramos aqui na quarta-feira passada, da importância do Salmo 95, tanto no capítulo 3 de Hebreus, quanto no capítulo 4 de Hebreus. O Salmo 95 é escrito por Davi. É um salmo escrito considerando as grandes obras que o Senhor fez, libertando o povo de Israel do Egito, libertando daquelas situações todas, guiando o povo no deserto, mas de repente ele põe o pé no freio, Salmo 95, põe o pé no freio e diz: portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como naquele dia lá do deserto, que a gente se rebelou contra o Senhor, ou seja, sem um espírito de gratidão no coração. Primeira coisa que ele chega à conclusão, também baseado tanto no capítulo 3, quanto agora do capítulo 4, é que se ouvir a voz do Senhor, não endurecer, significa não seja ingrato pelas coisas que Deus fez em sua vida durante todo esse tempo, porque esse é um salmo, o Salmo 95, de lembrança de todos os grandes feitos do Senhor. Meus queridos, mas a verdade é que o ser humano em geral é muito ingrato, e a ingratidão gera angústia. A ingratidão gera esse sentimento tão humano que nós falamos naquele preâmbulo da mensagem. Gera angústia sobre as coisas que virão, porque a ingratidão revela uma falta de fé e confiança nas promessas de Deus. E aí eu pergunto, e é uma pergunta importante, a gente precisa se perguntar isso: a gente é verdadeiramente grato ao Senhor? Nós somos verdadeiramente gratos ao Senhor? E descansa no Senhor? Quando nós cantamos aquele hino, dá um sol aí, irmão.
Eu não sei, faço ideia do que seja isso, mas ele falou. Mas é bonito. Aí a gente faz. Aí está errado. Está vendo, irmão? Não sei música é esse problema. 385. Com Cristo sou contente. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Você quer que é contente, irmão? Nem alguém que fica rindo toda hora, não. Quem é contente é aquele que tem contentamento, aquele que está satisfeito, aquele que está satisfeito. E quem está satisfeito é alguém grato. Então, Davi, ele lembra no Salmo 95, que se hoje, portanto, ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lembra dos feitos de Deus, lembra das coisas de Deus, lembra de tudo que Ele fez. E o autor de Hebreus introduz esse assunto, nos exortando a sermos gratos ao Senhor. É difícil ser grato ao Senhor. Nós vivemos um mundo de competições e competições e competições. Esta é a realidade da natureza humana, e se nós formos fazer um paralelo, essa é uma realidade da natureza humana, uma realidade angustiada, uma realidade com diversas opções e sem um caminho a seguir, mas quem entra no descanso de Deus, ele tem um conhecimento de gratidão no seu coração. Ele é grato porque o caminho que ele percorreu é um caminho de Deus. É um caminho que é resultado de uma fé inabalável em Deus. Então ele não tem o que temer, ele vai seguindo naquele caminho, ele está contente. Irmãos, o que o espírito de gratidão pode produzir no coração de alguém? Vejam, nós lembramos aqui, e é sempre importante relembrar, o espírito de gratidão produz na vida de duas pessoas presas injustamente, depois de serem açoitadas, à meia-noite, longe, está cantando louvores a Deus em uma prisão. Espírito de gratidão produz isso, é por isso que o descanso, ele não pode, dentro desse contexto bíblico, estar intimamente relacionado a um mandamento, a uma lei religiosa ou uma lei civil, mas ele está sobretudo relacionado a uma lei espiritual, a algo espiritual que revela gratidão no coração, gratidão pelas coisas de Deus, gratidão por que Ele faz. Vivemos um tempo de muita murmuração, as pessoas murmuram de tudo. Irmãos, o povo de Israel também não foi diferente, depois de ter tido tantos livramentos, vivido tantas coisas extraordinárias, na primeira oportunidade começou a dizer que estava faltando cebola. Na outra oportunidade começou a dizer que estava faltando carne, e começou a dizer que estava faltando água, e nós vamos morrer aqui. E assim a realidade muitas vezes, até hoje, dentro do contexto de muitas igrejas, de muitas pessoas que afirmam ter uma fé inabalável em Jesus Cristo, mas não são gratas em seu coração. Afirmam ter uma fé inabalável em Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão, mas quando vai segunda-feira para casa, já começa a dizer, segunda-feira, odeio segunda-feira. Tem um espírito que falta uma gratidão no coração muito grande, e certamente o ingrato é uma pessoa infeliz. Certo, nunca estará no descanso de Deus, porque sempre faltará alguma coisa, sempre vai faltar algo, sempre vai estar difícil. Ser humano, ainda mais brasileiro, depois que acostumou a falar que está bravo, não ficou manso nunca mais. Porque essa é uma realidade na vida de muitas pessoas que gostam de murmurar e murmuram sempre. Mas jamais entrarão no descanso de Deus. E aí, introduzindo o assunto, depois de falar desse sentimento especial de gratidão, ele prossegue falando sobre o descanso de Deus. Mas há uma realidade na gratidão, porque uma pessoa grata a Deus é aquela que reconhece que todas as coisas vêm de Deus e o caminho que nós estamos traçando é direcionado pelo Senhor. Isso traz uma segurança muito grande, porque em meio à angústia de qual caminho a seguir, quais escolhas a fazer, nós estamos caminhando,
Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger. Veja, a angústia daquele monte de opção, ela se torna gratidão, porque sabe que descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Que angústia que nada. Descansando no poder. Vocês conhecem a história? Eu acredito que muitos aqui conhecem essa história da senhora idosa e com poucos recursos, que tudo que recebia dava graças a Deus. Reconhecia a direção de Deus e dava graças a Deus por tudo. E aí um dia, algumas pessoas, sem ter o que fazer, falaram assim: vou pregar uma peça nessa senhora. Eu vou deixar essa senhora envergonhada e constrangida, eu vou fazer assim. Pegou uma grande cesta básica, tudo coisa boa, sabe? E pegou lá iogurte, lá no supermercado, pegou biscoito, tá, gente? Biscoito, hein? Pegou lá biscoito, pegou lá um monte de coisa, pode ter pegado bolacha também, mas pegou biscoito. Aí foi lá, a mulher colocou aquilo tudo lá, aí levou para a senhora. Chegou para ela e falou assim: ó, mandaram entregar isso à senhora. Ela, graças a Deus, que bênção, graças a Deus. Aí as pessoas que levaram falaram assim: não, mas não foi Deus que mandou não, quem mandou foi o diabo que mandou isso aqui para a senhora. Aí ela falou assim: é mesmo? É. Aí ela ajoelhou e falou assim: muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Esse era o coração, porque ela sabia que as coisas eram de Deus, tudo era de Deus. E por isso havia em seu coração um coração absolutamente grato ao Senhor. E assim ele introduz o capítulo falando do resultado dessa gratidão. O resultado é o descanso em Deus, que é muito mais do que meramente um descanso físico, e daquilo que Deus prometeu. É interessante nós relacionarmos essa passagem com o Salmo 95 e relacionarmos essa passagem com a própria lei mosaica. Eu já falei aqui que havia leis a respeito do descanso, tanto pessoal, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sábado é do Senhor teu Deus, não fará obra nenhuma. Havia o descanso para a terra, e 6 anos arando a terra, trabalhando a terra, mas o 7º ano a terra tinha que descansar. Mas tudo isso não é uma aplicação meramente física, mas tinha, sobretudo, uma aplicação espiritual. Na cabeça e no pensamento dos hebreus, quando eles entrassem na terra prometida, quando eles, depois de vai guiar 40 anos no deserto, e eles entrassem na terra prometida, tudo ia melhorar. Porque sempre também é um sentimento assim: quando isso acontecer, vai melhorar. Quando eu aposentar, vai melhorar. Quando eu ter um emprego tal, vai melhorar. E isso gera algum tipo de angústia também no nosso coração. Quem não é assim? Eu estou contando os dias para o feriadão chegar, para eu poder ir embora. Parece que a felicidade vai estar concentrada na espera do feriadão. Só que o feriado vem e vai embora, e você perdeu o dia, ficou mais velho alguns dias, perdeu alguns dias de vida, não aproveitando, não já descansando em Deus, mas esperando alguma coisa futura. E eles achavam que quando eles entrassem na terra prometida, tudo ia ser bom. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Se você for na Bíblia e for ler o que aconteceu, Moisés morre, Josué entra na terra prometida com alguns poucos, muita gente, dentre os quais aqueles ingratos que não creram morreram no deserto. Mas entraram alguns e eles lutaram muito, durante muitos anos, para conseguir não ter descanso, porque até hoje eles não têm. Esta é a realidade do mundo. Josué, ele diz, se Josué tivesse dado descanso, ele teria falado isso outro dia, mas a verdade é que eles não tiveram. As coisas aconteceram, lutaram, eles só tiveram a posse total daquilo que se pensava como terra prometida, anos, séculos depois do reinado de Salomão, há séculos depois dessa história toda acontecer. E ainda hoje, eles não enfrentam, eles ainda não têm o descanso, porque não é esse o descanso que Deus está falando. É o descanso de dentro para fora, é o descanso do coração, é o descanso da alma depositada em Deus. Havia
Um homem que não gostava de trabalhar, mas gostava muito de cavalgar, gostava muito de cavalos, mas ele não gostava muito de serviço. Aí ele botou o nome do cavalo de sabático, porque para não passar vergonha. Todas as vezes que ele chegava, ele andava a cavalo, e todas as vezes que alguém chegava na casa dele, falava assim: como é que o seu marido está? Onde é que ele está? Não, ele está no sabático. Não, então eu vou respeitar, porque ele está mas na verdade ele estava andando a cavalo, passeando, andando à toa. Mas não é esse tipo de descanso que a Bíblia diz, não é esse tipo de sabático que a Bíblia fala. A Bíblia fala do descanso em Deus, e esse descanso é que faz a diferença na vida da gente. Esse descanso que muda a realidade, esse descanso que faz com que, mesmo que vivamos tantos problemas, esse descanso em Deus nos faz caminhar seguros, em paz. Esse descanso que aponta que não é um mero parar, cessar de atividades. Entrar no descanso de Deus, nesse contexto, é entrar numa atmosfera espiritual de confiança total nas promessas do Senhor. É entrar num aspecto total de confiança em Deus. Agora, vamos ser honestos. A gente, com nossa vida, dos nossos dias a dia, a gente muitas vezes consegue ter esse descanso em Deus e confiar plenamente nas promessas de Deus e no direcionamento de Deus para tudo na vida da gente? Não! A verdade é não! Porque nós somos falhos e muitas vezes colocamos a nossa confiança em pessoas, colocamos a nossa confiança em gente, colocamos a nossa confiança no lugar onde a gente trabalha, na empresa onde a gente trabalha, nas coisas que a gente adquiriu, mas não depositamos a nossa confiança em Deus, e é por isso que muitas vezes nós não descansamos em Deus, justamente porque a nossa esperança está nos outros, e nunca entrarão no meu descanso. É uma palavra severa de Deus para aquele povo lá do passado. Eles nunca entrarão no meu descanso. Sabe por quê? Porque na compreensão deles, o descanso era a terra prometida. O descanso era o porvir. O descanso era angustiado. O descanso era o futuro. Quando isso acontecer, vai ser muito bom para mim. Estou fazendo planos para que quando eu me aposentar, eu vou ter muito mais descanso na vida. Vai vendo. Os filósofos da Pórtico História, também popularmente conhecido como os estoicos, eles falavam sobre isso. A vida é muito breve. Para de achar que lá na frente você vai fazer as coisas. Isso não vai acontecer. Marco Aurélio, mas não é aquele lá não, é outro, filósofo estoico, ele falava sobre isso. Não pense que no futuro você vai ter isso que você está planejando hoje. Descanse hoje, descanse a mente hoje, pense hoje, reflita hoje. E é por isso que o autor de Hebreus diz: se hoje ouvires a sua voz. E refletimos sobre esse ponto aqui na quarta-feira passada, sobre a importância dessa palavra, hoje, agora. Não espere o descanso lá para frente, viva agora, descansado em Deus. Tome posse do descanso agora, tome posse do descanso nesse dia, nesse tempo, nesse momento. Isso é o descanso eterno que Deus pode dar ao coração daquele que crê de todo o seu coração nas promessas e confia de todo o seu coração nas promessas de Deus. Meus irmãos, a indústria do futuro gera muito dinheiro. A indústria da angústia gera muito dinheiro. Veja, as pessoas pagam um plano de saúde caríssimo, preferindo não usar, porque quem quer ficar, não, eu quero gastar, vale cada centavo do meu plano de saúde. Não, ninguém quer usar, não. Quem quer usar porque vai ficar doente? Não quer usar. Mas é uma indústria do futuro, é uma indústria do futuro, e veja como isso gera dinheiro. Seguro é uma indústria do futuro, todo mundo quer ter, mas ninguém quer usar. É uma indústria do futuro, e as pessoas trabalham mais para ter aquela indústria do futuro, do que pode acontecer, que gera angústia, que gera medo. Nós temos o seguro porque a gente tem medo do futuro. Nós temos o plano de saúde porque a gente tem medo do que pode acontecer. Então está sempre assim, essa angústia. Mas o descanso do povo de Deus é a confiança nas promessas de Deus para a nossa vida.
O descanso do povo de Deus é a confiança na promessa de Deus. O descanso do povo de Deus é a confiança de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 95, tinha essa consciência. Lá no Salmo 23, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu tenho um excelente plano de saúde. Era isso que está escrito lá no Salmo 23? Não era não? Pensei que fosse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu tenho um seguro de vida, que vai me ajudar demais, caso eu morra, minha família está bem. É isso que está escrito lá no Salmo 23? Não é isso? Que bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu tenho mais de 60 imóveis, só no centro de Anápolis. É isso que está escrito lá? Não, sabe o que está escrito lá? A única coisa que pode dar cura para a alma, descanso para a alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Esse é o descanso da angústia, do desespero. Esse é o consolo e o conforto, e essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa. O povo nunca recebeu isso. Nessa vida, nós sempre teremos essa ansiedade. Quando isso acontecer, vai ser bom. Quando o feriado chegar, eu vou ter descanso. Sempre vai ter essa coisa sobre o futuro. E isso estará sempre na mente daquele que não conseguiu descansar em Deus, mesmo vivendo as piores dores, o pior sofrimento, a pior situação da vida. A gente aprende nessa passagem que a promessa de Deus e a promessa de descanso de Deus, ela é de dentro para fora. Ela é produzida no coração de dentro para fora. Ela é uma paz que excede o entendimento. Ela é uma paz que muda independente da situação que você estiver. Os teólogos da prosperidade não conseguem entender isso. Como que um cristão lá, numa situação, numa zona de guerra, consegue ainda amar o Senhor, chorar pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, mesmo vivendo em situações tão difíceis? Sabe por quê? Porque já entraram no descanso de Deus, esse descanso de dentro para fora. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está falando nada sobre pessoas que estão trabalhando demais. Ele fala sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados espiritualmente, porque eu vos aliviarei. Irmão, se descanso físico fosse a causa do estresse, se descanso físico fosse o resultado do descanso físico fosse a felicidade, não tinha tantos aposentados deprimidos, irmãos. A quantidade enorme de pessoas que deixaram de fazer o que estavam fazendo, de trabalhar, e às vezes trabalhavam arduamente durante todo o tempo da sua vida. Trabalhou de manhã, de tarde, de noite. Quantas mulheres professoras que tinham 3 jornadas de trabalho, que entravam num colégio de manhã, não é? Tem um aqui falando eu. Entrava no colégio de manhã, à tarde dava aula no outro, chegava à noite para fazer janta, e fazia não sei o quê. Irmãos, e muitas dessas pessoas, a irmã deve conhecer algumas, que quando aposentaram, ou seja, tiveram enfim o descanso merecido que gostariam, começaram a ter depressão, começaram a ficar doentes emocionalmente. Sabe por quê, irmão? Porque não é a falta de atividade que produz descanso. Sabe o que produz descanso? O descanso na alma e da confiança em Deus, e nas promessas de Deus, e no direcionamento de Deus. Coisa que não quero dizer que as pessoas não têm que descansar. Todo mundo, eu também gosto, todo mundo. Mas, sobretudo, o descanso em Deus é que muda a realidade. O que muda a realidade é descansar no Senhor. Final do capítulo 4 de Hebreus, ele diz: cuidado, portanto, para não abrir mão daquele descanso por conta dos outros. Ele fala sobre um termo técnico da teologia, mas que é muito simples. Ele fala sobre o cuidado da apostasia. Sabe o que é isso, em termos muito simples? É virar as costas para Deus. Cuidado para que, no afã
de você querer ganhar a vida, você virar as costas para Deus e não entrar naquele descanso. E não ter o privilégio e a oportunidade de entrar no descanso verdadeiro. No descanso que as pessoas podem realmente ter na presença de Deus. Cuidado para não entrar, não deixar que as obras dessa vida, as coisas dessa vida, os caminhos angustiados dessa vida, tire você do caminho do descanso em Deus e da verdade de Deus na sua vida. Tenha cuidado para não virar as costas. Tenham cuidado por conta da incredulidade, vocês não crerem e a angústia começar. Irmãos, isso é uma coisa muito comum. Não deveria ser normal no meio do povo de Deus, mas isso é muito comum, as pessoas deixarem de descansar em Deus e confiarem nas suas próprias forças. Rapidamente, às vezes nós estamos aqui, estarmos aqui é um bom sinal, é sinal que a gente busca o Senhor, a gente quer estar na presença de Deus, mas rapidamente a gente esquece disso, e às vezes quer usar o nosso braço, a nossa força, o nosso vigor. Irmãos, mas uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quer ter descanso no coração, na alma, entregue a vida a Deus. Isso filósofos do passado disseram, e nós sabemos disso pela palavra de Deus e pela experiência com Deus. E por que então, muitas vezes, a gente amanhã chega segunda-feira, a gente já amanhece reclamando? Por que a gente faz isso? É que terça-feira a gente já está esperando da quarta-feira, para já ser uma antessala do final de semana. Por que ser feliz só final de semana? Por que ser feliz só no feriadão que vem aí, junho agora, né? Por que ser feliz só nisso? Por que ser feliz só nas férias? Irmão, que pessoa infeliz é essa que espera o final de semana para ficar na alegria? Que pessoa infeliz é essa que espera as férias para ter alegria? Que pessoa, imagina, irmãos, se a pessoa viver 70 anos, trabalhar 35, ele só teve 35 meses de alegria, os outros tudo de tristeza, de dor e sofrimento. Irmãos, essa vida não vale a pena, não vale a pena. Que triste é aquele que precisa de um final de semana para ser feliz. Não, mas a Bíblia diz que quem toma posse do descanso de Deus na vida, ele pode ser feliz qualquer dia. Ele pode ser feliz segunda-feira, 5 horas da manhã, indo para trabalhar. Ele pode ser feliz também domingo à tarde, para poder dormir à vontade, descansar. Ele também é feliz nisso, e é justo isso. Ele também pode ser feliz em todo lugar, porque o descanso, segundo o autor de Hebreus, não está nas coisas externas, está de dentro para fora. E aí isso nos faz cantar muito mais significado. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder. Isso tem sentido. Agora, não adianta cantar isso e viver murmurando, só porque gosta do hino. Não adianta cantar isso e não confiar no Senhor, mesmo nas coisas mais simples. Não adianta cantar isso e ter um coração que reclama de tudo. Não entrarão no descanso de Deus. E diz o texto, assim, na revista corrigida, diz assim: assim eu jurei na minha ira, diz o Senhor, não entrarão no meu descanso. Sabe por quê? Porque a compreensão de descanso para os ingratos não é em Deus. A compreensão do que é descanso para os ingratos é na sua própria força, é no seu próprio vigor ou nas circunstâncias da vida, e não em Deus. E por isso, ele deve ter cuidado e não virar as costas para Deus, querendo o seu próprio braço, as coisas, buscar pelo seu própria força e pelo seu próprio vigor as coisas desse mundo. Mas ele deve confiar em Deus. Resumindo, é inevitável que
a gente vive ambientes de angústia. É inevitável. Não está na Bíblia não, mas é bem possível e bem provável aquilo que Kant falou. O sentimento de abrir os olhos, é bem provável. É diante das inúmeras opções que apareceu, o que fez abrir os olhos gerou angústia. E nunca mais podia voltar, porque as oportunidades que apareceram, ele não podia voltar ao estágio original. Não tinha mais como, as opções estavam aí, e a partir disso, a angústia tomou conta da realidade humana. Como vai ser? O que vai acontecer? Mas, meus irmãos, há uma promessa da palavra de Deus para nós: eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Mas não vira as costas, não. Virar as costas é deixar de confiar em Deus e nas promessas de Deus. Virar as costas é não confiar totalmente no Senhor, naquele que guia a nossa vida até aqui. Nós vamos ter que conviver com o resultado de ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas há um antídoto para isso. Eu entrego o meu caminho completamente ao Senhor, e eu descanso nele, e ele me guiará a todos os passos que eu preciso para viver na minha vida. Há um antídoto para isso. Quero terminar lembrando de um último hino. Hoje eu estou cantando bastante hino, né? É um hino antigo que diz assim: Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Em cada passo que me ester, me sempre a sua mão. Gente, isso tem preço? Essa paz do coração tem preço? Vale a pena querer buscar as coisas pelo seu próprio braço? Não tem preço, irmãos. Tem preço abdicar de entrar no descanso de Deus e querer buscar a própria vida, as próprias coisas, nesse mar de possibilidades que gera profundas angústias em nosso coração. Vale a pena? É claro que não. É claro que não. Então, por que com tanta facilidade a gente vira as costas para esse pastor amado? E que Davi diz: a tua vara, o teu cajado me consolam. Sabe o que é essa expressão profunda, dizendo: eu sei que o Senhor está presente, é por isso que eu fico tranquilo. É isso que quer dizer: a tua vara, o teu cajado me consolam. Eu sei que o Senhor está presente, e é por isso que eu fico tranquilo. O Senhor está presente, é por isso que eu estou consolado. Jesus me guia, que prazer. Eu quero desafiar você a descansar em Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não, mas eu sei que é uma realidade da condição humana ser angustiado. Essa é uma realidade da condição humana. Você não é a primeira pessoa e nem vai ser a última. Desde o Gênesis é assim, e vai ser assim até o final dos tempos. Mas eu quero te oferecer o antídoto: descansar em Deus, entrar no descanso de Deus. Então saia desta noite aqui, não mais angustiado, mas descansado na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Ó Deus, eu quero pedir pelos meus irmãos e irmãs e por mim. Ó Deus, entregamos toda a nossa condição ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, para que quando lembrarmos de murmurar, de ter um coração ingrato, lembrarmos do Senhor e entregarmos toda a nossa tristeza e angústia aos teus pés e descansarmos na tua mão onipotente.
Ó Deus, não permita que viremos as costas para tão grande descanso. Não permita, ó Deus, que viremos as costas para tão grande salvação. Mas hoje, ouvindo a Tua voz, amoleça o nosso coração. Amoleça, não deixe o nosso coração endurecido pelas angústias e pelo desespero existencial. E pedimos essa bênção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga para a pessoa próxima a você: Deus te deu uma semana de vitórias. Declare a bênção, declare a bênção. Deus te deu uma semana de vitórias. Deus te deu uma semana de vitórias. De vitórias. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.